Olá, sou o professor Wagner e estaremos vendo hoje como calcular perímetro, tá? Perímetro das figuras planas. No primeiro caso temos o quadrado. Como eu tenho 4 lados, 4 vezes o valor dessa lateral. Vamos colocar como, por exemplo, sendo 2. 4 vezes 2 tem um resultado de 8, tá? Em perímetro vai continuar a mesma unidade, tá? Então, se for metro, aqui continua metro, porque a gente está juntando todas as medidas lineares, tá? Não é 2D, não é duas dimensões. Então, aqui é a medida linear. Então, se é metro, continua em metro. Professor, beleza. E o retângulo? Na anterior, a gente não somou os 4 lados. Aqui, a gente também soma os 4 lados. Vamos ampliar essa medida de 2, que está muito pequenininha, professor. Então, vamos colocar aqui 5 e 2 aqui nessa lateral. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho 2 lados com 5 e 2 lados com medida 2. Então, posso pôr 5 mais 2 mais 2. Ou 2 vezes a medida menor mais 2 vezes a medida maior, tá? Independente da letra que tenha a sua forma aqui. Às vezes está base e altura, L grande, L menor, lado maior, lado menor, tá? Enfim, o dobro da medida maior mais o dobro da medida menor. 5 com 5, 10, 2 com 2, 4, 10 com 4, 14. Então, meu perímetro é de 14. Professor, e a do triângulo? Como é que a gente calcula esse trem? É o mesmo processo. Então, aqui ó, temos 3 medidas. Se eu preciso calcular o perímetro, soma as 3 medidas. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Professor, mas se for triângulo equilátero? Mesma coisa, gente. A diferença é que aqui são 3 medidas iguais. Aí você também pode usar da multiplicação. 3 lados com o mesmo tamanho, 3 vezes a medida do lado, tá? E aí você chega no resultado. Ah, professor, agora que eu quero ver perímetro de circunferência, tá? O perímetro da circunferência também é conhecido como comprimento da circunferência. Para calcular esse comprimento ou perímetro, a gente tem 2 maneiras. Como assim? Ou a gente dobra o raio e multiplica por π, ou a gente tem o diâmetro e aí a gente multiplica por π. Espera aí, professor, mas como que eu vou saber qual fórmula utilizar para calcular o perímetro, o comprimento desse círculo? Por exemplo, a medida do raio é aqui da origem até a extremidade da circunferência. Então, vamos colocar aqui que essa medida tem o tamanho de 5. Então, se eu tiver o raio, eu utilizo essa fórmula. 2 vezes 5 vezes π. Sempre que aparece esse símbolo, o valor dele aproximado é de 3,14. Então, se aparecer esse símbolo aí, considera 3,14. Se no enunciado estiver informando, considere 3,1, utilize 3,1. Considere 3, multiplica apenas por 3, tá? 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 3,14 tem um total de 31,4. Beleza, professor. Consegui fazer com raio. Tá, e esse diâmetro? Da onde que é esse diâmetro? O diâmetro é essa medida aqui, ó. Ela começa aqui e aqui. Então, ela é o dobro do raio. Como assim o dobro? Se aqui eu estou na metade, inteiro é a medida do diâmetro. Então, se meu raio é 5, o meu diâmetro é de 10. Professor, meu diâmetro é de 20. Aí o meu raio é 10. Ah, meu diâmetro é de 35. Meu raio de 17,5, tá? Sempre essa relação. O diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tiver a medida do raio, que é 10, não preciso dividir para achar o raio e usar a fórmula anterior. Posso multiplicar direto. 3,14
14 vezes 10. Encontro o mesmo resultado, tá? Beleza, professor. E essas outras? De 2 como exemplo. Tenho 4 laterais iguais, só somar as 4 laterais. Professor, mas eu percebi que quando são mesma medida, eu posso multiplicar. Pode multiplicar sim, são 4 laterais com o tamanho de 2, 4 vezes 2. Tá? Na soma aqui vai dar o mesmo valor. Faça pelo método que você achar mais fácil. Losango, professor, é ângulo diferente, não tem problema. Se a medida for igual, você pode fazer 4 vezes o mesmo tamanho. Se for tamanhos diferentes, é só somar as 4 laterais que não vai ter problema, tá? Vamos considerar aqui tudo tamanho iguais, tá? Então, 4 medidas de 5, 4 vezes 5, tem um total de 20. Ah, e o trapézio? Precisa somar as medidas das laterais. Aí não envolve a altura, tá? Então, vamos colocar medida de 5, medida de 7 e 4 aqui nas laterais. Soma essas informações. Professor, tem que estar na ordem? Não necessariamente. Coloca na ordem que você achar mais fácil. 7 mais 5, 12. Com 8, 20. Então, esse deu um total de 20 também. E aqui, mesma coisa, tá, gente? Mesmo procedimento. Então, aqui eu tenho a medida de 3, por exemplo. São medidas hipotéticas, tá? 4, 6 e... Vamos por 3,5 aqui. Como que a gente faz? Soma as 4 medidas também. Dez, 13, 16,5. E aí, centímetro, centímetro, não é ao quadrado. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.